Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando uma pequena pausa na série A Balança do Sábio para trazer uma reflexão sobre algo que tem me incomodado e acho que seja um tanto urgente falar sobre isso. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Esta reflexão é uma extensão do backmasking sobre dons, que foi o último vídeo que postei no canal. Seria bom assistir ao vídeo do backmasking antes deste. Deixarei o vídeo aqui no card e na descrição. Antes de tudo, quero dizer que neste mês de março o canal estará completando um ano de existência. E quero agradecer a todos que assistiram, curtiram, comentaram e compartilharam algum vídeo do canal. E quero agradecer principalmente aos 11 inscritos. Espero que o canal tenha sido útil e contribuído de alguma forma para vocês. Que Deus os abençoe muito e mais uma vez, obrigado. O tema da reflexão de hoje é dons espirituais. Quero lembrar que tudo o que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. Principalmente em 1 Coríntios capítulo 12 e em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons. Sempre que mencionar estas duas epístolas de Paulo, estarei me referindo ao capítulo 12 de ambos, ok? Citarei outras passagens além destas também. Sobre este tema, irei abordar os seguintes pontos. Como funcionam os dons na igreja? Quem concede os dons? Quem são os beneficiários dos dons? E como devem ser exercidos os dons? Antes de tudo, é bom esclarecer o que é dom. Dom é um presente, uma graça, ou seja, algo que lhe é doado por alguém. Neste caso, Deus nos dá uma graça. Esta graça diz respeito a uma capacitação, poderíamos dizer talvez uma habilidade, um talento, para que aquele que o recebe seja apto a exercer uma função específica. Os dons mencionados nos versículos 8, 9, 10 e 28 de 1 Coríntios, versículos 7 e 8 de Romanos e versículo 11 de Efésios capítulo 4 são o dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, o dom da fé, da cura, o dom de milagres, o dom de profecia, de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas, o dom de ensino, dom de prestar ajuda, de servir, dons de administração, o dom de dar ânimo, de contribuir, o dom de liderança, o dom de mostrar misericórdia, além de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns dos dons parecem se repetir com palavras diferentes, mas, enfim, são estes. Esta lista de dons não é exaustiva, a meu entender. Possivelmente há muitos outros diferentes dons que não foram citados nestas passagens. Vamos então aos pontos. Primeiramente, como funcionam os dons na igreja? Paulo faz uma analogia do funcionamento dos dons na igreja com o funcionamento do corpo humano. Sem adentrarmos em nenhum texto bíblico, podemos responder que o corpo humano é uma estrutura composta por vários membros e órgãos interdependentes, no qual cada um exerce determinada ou determinadas funções, colaborando assim para a saúde e sobrevivência do corpo. Nesta analogia, o corpo é a igreja. Os diferentes membros do corpo são as diferentes pessoas que compõem a igreja. E os dons se referem à função que cada pessoa exerce na igreja.
Em 1 Coríntios, do versículo 12 a 14, diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E em Romanos, versículos 4 e 5 diz: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E em Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E nos versículos 15 e 16 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vários membros formam um único corpo em Cristo, o corpo de Cristo. O corpo não é feito de um único membro, mas de muitos e diferentes membros, com diferentes funções, que dependem uns dos outros, e todos do mesmo Espírito, do Espírito de Deus. Pois bem, assim como cada membro do corpo exerce uma função no corpo, igualmente se é na eclesia ou eclésia, isto é, na Assembleia dos Santos, na Igreja. Ou seja, cada membro do corpo eclesiástico tem a responsabilidade de exercer seu dom ou seus dons, sua função ou suas funções. Segundo ponto, quem concede os dons? Bem, em 1 Coríntios, versículo 1, diz que os dons são espirituais. Isso nos leva a inferir que os dons não têm origem humana, mas divina. Acompanhemos o que diz em alguns versículos deste mesmo livro. Do versículo 4 a 6 diz: Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Versículo 18 diz: De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E no versículo 24 diz que Deus foi quem estruturou o corpo. Saindo de 1 Coríntios, em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: E ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Com isso, fica claro que os dons procedem do próprio Deus. Ele é quem distribui os dons pelo seu Espírito. No entanto, parece que para o contexto de organização eclesiástica, é preciso que a igreja institua alguém em uma certa posição, principalmente de liderança, aparentemente, pela imposição de mãos dos líderes da igreja. Isso nós vemos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, onde Paulo diz que foi dado o dom de Deus a Timóteo pela imposição de mãos dos presbíteros. Terceiro, quem são os beneficiários dos dons? No versículo 7 de 1 Coríntios diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Os beneficiários dos dons não é o indivíduo, não é para benefício próprio daqueles que recebem quaisquer dons, mas para o bem comum, para o bem de toda a igreja. Assim como o pé direito, por exemplo, realiza sua função para o bem de todo o corpo e não de si próprio. E no final do versículo 25 e versículo 26 diz para que os membros tenham igual cuidado uns para com os outros, pois quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um é honrado, todos os outros se alegram com ele. E no versículo 5 de Romanos, diz que cada membro está ligado a todos os outros. E Pedro também fala sobre os dons. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sendo assim, os beneficiários dos dons são todos os membros, todo o corpo. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao tema Dons Espirituais. Recomendo que ouça a canção Beautiful Bride, traduzindo Linda Noiva, de uma banda estadunidense chamada Flyleaf. Essa canção transmite muito bem o tema abordado. Deixarei abaixo na descrição o link que irá direcioná-lo ao vídeo desta canção, com a letra legendada em português. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.